Informação. Estamos de volta com o Jornal da Mix. Nosso convidado hoje é Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual da Fazenda e pré-candidato do PT ao governo do Estado. Na pauta, com certeza, dois assuntos, economia e política. Vamos falar da atualização do impacto do tarifaço americano, esse impacto aqui no Estado, no Rio Grande do Norte, e as articulações para as eleições do próximo ano, tá? E principalmente saber de Cadu se a aliança entre PT e MDB está firme, né? Então, vamos lá. Daqui a pouquinho ele vai falar para a gente. E o secretário está aqui com a gente. Bom dia, Cadu. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Pedro. Bom dia, Duda. Bom dia aos ouvintes da Mix. É sempre um grande prazer, principalmente, começar a semana aqui na Mix com muito conteúdo, muita informação para os ouvintes e para toda a população. Carlos Eduardo Xavier, vamos falar de economia, porque semana passada você acompanhou a bancada do Rio Grande do Norte, a deputada Natália, o deputado Mineiro e o presidente da Fierne, Roberto Serquis, e outros empresários, numa reunião com o ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. O que é que vocês trouxeram de novidade dessa reunião com Alckmin? Então, Diógenes, primeiro, assim, aqui valorizar a iniciativa da deputada Natália, né? A deputada Natália foi provocada pelos líderes empresariais impactados por essa medida para tentar uma audiência com o ministro, com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, e ela conseguiu essa agenda. A governadora não pôde ir porque já estava em missão internacional, e estivemos lá. A deputada Natália, o deputado Mineiro participou também, eu e o secretário Alain representando o governo do Estado, e representando o setor empresarial, o presidente da Fierne, Roberto Serquis, o presidente do Sindicato da Pesca, Arimar Filho, e o presidente do Sinsal, que é o Ayrton Torres, né, que são os dois principais, os dois segmentos principalmente afetados pelo tarifaço. A gente já fez um balanço, Jorge, já se pôde fazer um balanço do primeiro mês, né, desse tarifaço em vigor. E só nesse primeiro mês, para você ter ideia, Pedro, do tamanho disso na economia do nosso estado, foi percebida uma queda de 70% das exportações para os Estados Unidos. Ou seja, bem acima da média nacional, que foi de 18,5%, se eu não me engano. O nosso estado foi o quinto estado mais impactado por essas medidas. Que coisa! A gente esteve lá, né, conversamos com o vice-presidente, e levamos principalmente dois pleitos, né? A gente tomou medidas aqui, o governo federal tomou medidas de lá, né? Mas eu digo que esses são os chamados remédio para dor, aquele remédio que você está com problema, mas você toma um remédio para a consequência do problema. A gente dor não de cabeça, a velha febre. Não está ali tratando a origem da doença, né? O governo estadual tomou medidas do ponto de vista de concessão de créditos, ICMS, redução do benefício fiscal, que é o PROED, né? O governo federal também criou linhas de crédito, e a gente foi lá para tratar de uma possível cura da doença, né? Primeiro, tem duas curas para essa doença: ou a reabertura do mercado americano, que a gente percebe cada dia mais que a dificuldade de se conversar com o governo americano, né? O governo americano simplesmente fechou questão. Não há diálogo. E assim, Diógenes, esse diagnóstico não vem só da nossa impressão, da impressão do governo federal. Os próprios empresários, esses que eu citei agora há pouco, eles tiveram agora duas semanas, cerca de 15 dias, em Washington, né? E essa é a percepção que eles tiveram lá, que a questão é eminentemente política. O presidente da Federação das Indústrias, Roberto Serquis, fez parte dessa comitiva da CNI. Exatamente, né? Exatamente. Então, a reabertura do mercado americano seria a principal saída, solução definitiva para esse problema. Mas temos outros mercados no mundo. E para esses dois segmentos, principalmente, a pesca seria muito importante, a reabertura do mercado europeu, Duda. Hoje nós temos o pescado brasileiro, ele está impedido por questões sanitárias de entrar no mercado europeu, que é um mercado tão grande quanto o mercado americano. Esse impedimento, inclusive, ocorre desde 2019, né, secretário? Isso. E a gente trabalhando, né, colocou para o governo federal. Nós fomos, na verdade, ao vice-presidente, fomos no Itamaraty e fomos também no Ministério da Pesca. E colocamos, tanto para o vice-presidente quanto nesses outros órgãos, a importância da reabertura desse mercado europeu.
Isso está sendo trabalhado, já estão sendo realizadas auditorias por representantes da União Europeia, do Reino Unido também, que é um mercado importante. Então, esse processo está no caminho, a gente quer colocar isso na prateleira de prioridades do governo federal para que seja um processo mais célere. Não é rápida a abertura de um mercado, seja ele qual for, o mercado internacional, mas a gente quer colocar isso nas prioridades. Quanto ao sal, que também é um setor muito importante para a nossa economia. 90% da produção nacional é daqui, dessa responsabilidade do Rio Grande do Norte, né? E a gente tem uma questão aí já olhando para o mercado interno. O sal, diferente do pescado, ele tem uma dificuldade logística, Diógenes. O sal, o frete, né, que compõe o preço do produto, ele é quase que equivalente ao preço do produto. O sal é um produto muito barato. E eu não sei se os ouvintes, vocês sabem, o nosso sal aqui era utilizado nos Estados Unidos para degelo de rodovias e aeroportos, né? Então, se a gente olhar aqui para perto, nesse contexto de importância do frete... Nós não temos. Na composição do preço, só se tem o Canadá, que tem uma característica parecida, mas um mercado bem menor. Então, a gente está tentando abrir caminho no sal, ainda mais no mercado interno, olhando para o sal que vem do Chile, que é o grande concorrente do sal potiguar aqui no Brasil. Então, buscar alguma maneira para que se reduza a participação do sal do Chile no mercado brasileiro e a gente substitua esse mercado americano pelo aumento da participação, um aumento maior ainda da participação do sal potiguar no mercado interno brasileiro. Então essas foram as pautas prioritárias em Brasília nessa reunião que a gente fez com o ministro Alckmin, com embaixadores do Itamaraty e com o ministro da Pesca também. Secretário, nós já temos aí pouco mais de um mês da taxação, né, dos Estados Unidos e os impactos já são sentidos na economia aqui do nosso estado. Mesmo com esses auxílios do governo federal e de todo esse planejamento que os empresários estão fazendo, dá realmente para se manter enquanto espera, né, que novos mercados sejam abertos, que esse processo seja consolidado? Isso, Duda. Essas medidas, tanto do governo do estado, que eu coloquei aqui, quanto do governo federal, Reintegra, o Brasil Soberano, que são linhas de crédito, eles são remédios para manter o paciente vivo, né? Sim. A gente precisa... o paciente vivo é o quê? É manter os empregos, né? Isso que a gente precisa deixar bem claro. Os governos, tanto estadual quanto federal, estão se mexendo porque a gente quer proteger os empregos gerados por essas empresas. E não são poucos. A indústria do sal aqui no estado gera mais de 70 mil empregos. Então, muita gente, a gente precisa fazer com que os empresários atravessem esse período sem demitir os seus empregados e a gente busque soluções definitivas, que é isso que o governo do estado, os empresários e o governo federal está fazendo. Cadu, você já deixou muito claro, e todos nós somos sabedores na realidade, que é difícil você encontrar a curto prazo, né, parceiros como nós temos nos Estados Unidos em relação ao sal e também ao pescado. O governo estadual, no caso, tem um outro tiro fora buscar isso aí? Olha, eu acho que essa questão do mercado interno, tanto para o sal quanto para o pescado, é muito importante. A gente qualifica pescado, fica muito amplo. Mas vamos aqui para o que a gente está falando de fato. A gente está falando de atum nobre. Isso. A grande exportação aqui do Rio Grande do Norte para os Estados Unidos é de atum nobre. Um atum, gente, que é usado no sushi, por exemplo, dos grandes restaurantes lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, mas lá nos Estados Unidos. Então, é um pescado de alta qualidade. Então, o atum nobre, fica difícil a gente imaginar algo no sentido de, vamos substituir o mercado pelas compras públicas. Não a merenda escolar não tem condição. Porque não é tão acessível assim. Então, a primeira prioridade, Pedro, é reabrir o mercado americano, abrir novos mercados, reabrir também, no caso da Europa, que é o mercado que já foi aberto, e a gente também dá condições para que esse atum seja internalizado na economia local, na economia nacional. Então, a gente está vendo algum ajuste de tributação para dar competitividade para esse produto no mercado brasileiro também. Antes da gente falar de política aqui, eu estou recebendo aqui uma série de perguntas aqui, inclusive gente repetindo mensagem aqui, o Matheus Lacerda, Bruno, o Anderson Fonseca, o Israel, é uma turma grande aqui, César Alves, perguntando sobre a convocação
dos habilitados da PM, da Polícia Militar 2026. E aí há uma expectativa dessas pessoas, dessa convocação ser ainda esse ano. O senhor tem alguma informação sobre isso? Vamos lá. Essa turma é muito mobilizada, Diógenes. Não, eu estou vendo aqui pela quantidade de mensagens, inclusive repetidas. Eu já ia fazer a pergunta, mas eu entendo a ansiedade da turma. Eu entendo a ansiedade, eu já fiz concurso, eu já estudei para concurso, eu já passei no concurso, eu já esperei ser nomeado. Então a gente tem que entender a ansiedade desse pessoal. Claro, não, eu não estou fazendo nenhum reparo. Na verdade, eu estou só registrando isso. E eles estão na expectativa da gente renovar o concurso. Né? O concurso da PM, né? São os habilitados do concurso realizado em 2023, que se vence agora em outubro de 2025. A governadora vai anunciar nos próximos dias, deve anunciar, para não tirar o brilho do anúncio da governadora, a renovação desse pleito. A gente está fazendo estudo. Certo. Não é que é certo. O anúncio vai ser pela governadora, mas todos os estudos que a gente faz, há necessidade, há vagas ainda para serem preenchidas. Tem um concurso público realizado, até por questões de economicidade, a gente precisa renovar esse concurso, sim. Cadu, nosso tempo está avançando aqui, vamos falar de política, eleições. Você é pré-candidato do PT ao governo do Estado. Semana passada, inclusive, nesta bancada, na segunda-feira, entrevistamos aqui o ex-senador Garibaldi Alves Filho, né? E pelo menos 3 coisas nos chamaram a atenção. Primeiro, a possibilidade de um fato novo que pode mudar a aliança do MDB com o PT. Ele reafirmou que existe o compromisso de Walter com a pré-candidatura, a sua pré-candidatura, mas me chamou a atenção também quando a gente perguntou sobre se você tinha potencial. O Garibaldi disse, poderá ter. Quer dizer, porque quando a gente fala de potencial, a gente tem que ser do presente. Fulano tem potencial, mas poderá ter. Então, assim, ele deu alguns sinais de que existe o compromisso, que inclusive a intenção do vice-governador é de confirmar esse acordo, mas que existem apelos por parte de lideranças do MDB no interior do Estado para que Walter, ao assumir o governo do Estado no ano que vem, repense a decisão dele de não concorrer. Mudou alguma coisa em relação ao vice-governador? Não, de forma alguma. De forma alguma, Diógenes. A minha relação com o Walter é excelente. Hoje, antes de chegar aqui, ele hoje é o governador em exercício, ele já me ligou cedinho, a gente trabalha... A governadora está viajando... Está para a França. Está na França, né? Isso. Então, a nossa relação é excelente. Todo o movimento que eu faço é combinado com o Walter. A governadora iniciou esse processo de transição para o futuro governador do Estado a partir de 1º de abril, já agora. Então, essa relação está muito azeitada. Acho que o adjetivo melhor que a gente pode definir... A metáfora. Não é o adjetivo, é a metáfora mesmo. A gente está muito azeitado, todos os passos estão sendo combinados. O ex-governador Garibaldi, que na semana anterior teve num evento lá com a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, lá aqui em Natal. Ex-presidente, que agora é ministra de Relações Internacionais. Ela foi presidente em momentos tão importantes do partido que a gente vai chamar... Aí marca, né? Isso. A eterno presidente. E ele foi muito enfático de que o MDB vai caminhar junto com a minha candidatura. Eu vi a entrevista, ele fala em fatos novos que podem acontecer. A vida é cheia de fatos novos, né? Mas no momento, assim, a relação é muito boa. A gente tem acompanhado com alegria e com entusiasmo esses movimentos que Walter fez na semana passada, que já eram esperados, na verdade. O desembarque de deputados estaduais, de outras legendas do MDB. Deputados pesados, né? Deputados que têm uma capacidade eleitoral muito grande. Eu tive agora, no final de semana, nessa agenda institucional e acaba sendo política também, com o deputado Bernardo, lá no Alto Oeste, na região dele. Ele fez um almoço com mais de 170 lideranças, tinham mais de 300 pessoas. O deputado Bernardo chegando ao MDB, que é um aliado nosso, fortalece esse partido. O deputado Baldo, o deputado Ivanilson. Então, assim, esse processo de fortalecimento do MDB fortalece cada vez mais a nossa candidatura. Eu estou... Diógenes, cada vez mais animado. Vem mais gente, né? Vem mais gente, vem mais gente. MDB, né? Isso, eu estou cada vez mais animado. Tenho feito conversas políticas. Hoje à tarde vou conversar também com o prefeito de uma região, de uma cidade muito importante aqui do estado. A gente está construindo esse processo sem assodamento, no tempo da política.
e a gente vai chegar no ano que vem com muita musculatura eleitoral para fazer a disputa eleitoral quando começar esse processo. E esse processo, né, começou cedo aí das pré-candidaturas, todo esse trabalho, você viaja bastante. Como é que tá esse termômetro? Porque você veio aqui assim que a governadora declarou, né, que você seria o pré-candidato, a gente conversou sobre isso, mas e agora? Como é que você sente o acolhimento das pessoas, o reflexo dessa pré-candidatura, por onde você anda? A gente iniciou esse processo de uma caminhada, né, de construção da pré-candidatura, Duda, mais ou menos em fevereiro. Sim. Né? Eu estou secretária, estava naquela época 6 anos e 2 meses. Né? Eu andava... Aqui em Natal as pessoas me conhecem, né? Aqui nos formadores de opinião, construí um respeito muito grande. Mas eu andava nas cidades do interior, era natural o desconhecimento. Hoje o que eu posso dizer para você é que a coisa já mudou de patamar. Assim. Eu cheguei em Felipe Guerra, por exemplo, no sábado à noite, lá na festa de emancipação. Um abraço ao prefeito Salomão, que me convidou para estar lá. Você já nota que as pessoas sabem. É o Cadu de Fátima, é o Cadu de Lula. Mas então esse processo tem sido construído com muita eficácia. Os críticos da sua pré-candidatura dizem que o senhor não está decolando nas pesquisas. Como é que o senhor avalia esse tipo de posicionamento? Diógenes, essa questão de pesquisas é uma estratégia eleitoral, né? Então, quem faz pesquisa do outro lado não liga meu nome ao da governadora ou do presidente Lula. Quando a gente faz as nossas pesquisas ligando o meu nome como candidato do presidente Lula, da governadora Fátima, a gente já chegou a 16%, 17%. Então, e mais do que pesquisa, o que a gente vê na rua. Eu estava falando para a Duda agora. Então, as pessoas já fazem essa vinculação porque nós temos lado, Diógenes. Nós temos o lado do presidente Lula, o lado da democracia, o lado de quem está ao lado do povo. Os outros vão estar do outro lado. E essa eleição de 2026 vai ser polarizada. Não tem jeito. Vai ser Lula contra quem está do outro lado. Quem defende a democracia contra os golpistas. Isso vai acontecer aqui no Estado também. Então a gente está construindo esse processo com muita tranquilidade de que vai dar certo no final. Ô Cadu, quando você fala de pré-candidatura, você já deixou muito claro que você é pré-candidato sim, que acredita que Walter e que o MDB marcharão unidos com você. Só que do outro lado nós temos 2 candidatos, teoricamente, pelo menos pré-candidatos, muito fortes também. O Alisson, prefeito de Mossoró, que tem uma aprovação de quase 80%. Tem uma aliança hoje com Zenaide Maia, Exato. PSD. Né? E Rogério Marinho, que deixa muito claro que é candidato. Como é que você vê a direita indo para uma campanha, digamos assim, se realmente for dividida? Isso é bom ou é ruim? Olha, eu acho que você foi perfeito nas palavras, Pedro. A gente está falando aqui de direita e esquerda. Nós somos a esquerda. Nós somos o lado do presidente Lula. Os outros, né, que você citou os nomes aí, são o lado da direita. Então, se eles vão divididos ou unidos, para a gente pouco importa. O importante é que a gente está do lado do presidente Lula e esses 2, ou um só, vão estar do lado dos golpistas, do lado do ex-presidente Bolsonaro. Então, essa é a configuração que vai acontecer no ano que vem. Se vai ser 1 ou 2, aí é uma discussão do lado antidemocrático que eles vão fazer entre eles lá. Do lado da democracia, a gente tem definição. Tem a minha pré-candidatura muito fortalecida com o aval do presidente Lula, da governadora Fátima, dos nossos partidos que compõem a federação e os nossos partidos aliados também, o PDT, PSB, a Rede, o MDB. Então a gente vai muito forte para esse processo eleitoral de 2026. Eu tenho mais 2 minutinhos, eu queria 2 questões aqui que são importantes, que estão na ordem do dia. A primeira é a questão eu queria que o senhor falasse sobre os apelos que o Walter tem recebido no MDB e que foram aqui confirmados pelo Garibaldi. Isso é um. E a outra é o fato de ter sido feita uma pesquisa aqui na Grande Natal e um xará seu, Carlos Eduardo Alves, apareceu bem e tal, e as informações que a gente tem é que ele quer entrar no radar da Associação Estadual. Até que ponto o PT pode também abrir diálogo
com o ex-prefeito de Natal, que já foi aliado do PT em outras eleições. São essas duas questões que eu gostaria, um comentário do senhor. Quanto aos apelos, né, do MDB, o MDB é um partido grande. A gente está falando de um partido que tem mais acho que são 40, 50 prefeitos aqui no Estado. Então é natural que dentro de um partido com essa amplitude tenha posições divergentes, né, ou convergentes com a posição majoritária. Então isso faz parte do processo, a gente tem muita maturidade para lidar com isso. E no caso do seu xará? Quanto a Carlos Eduardo, essa possibilidade de entrar no cenário eleitoral, isso é normal da política, né, Diógenes? A gente está há 1 ano e 1 mês da eleição, é natural nesse momento aparecerem nomes, né? E a gente encara isso com naturalidade. O que está muito posto hoje, que eu sinto cada vez mais a firmeza, como dentro do nosso partido, agora dos partidos que compõem a federação, dos nossos partidos de centro-esquerda e do MDB, por exemplo, estive com o doutor Bernardo agora no Oeste Potiguar, que é um grande deputado agora do MDB, fechado com a nossa pré-candidatura. Então o nosso processo agora é igual massa de bolo, só vai crescer, a gente vai chegar muito forte na disputa eleitoral quando ela se iniciar no ano de 2026. E qual vai ser o fermento aí dessa história? Muito trabalho, muita coisa para mostrar e fazer o debate com a população do Estado, como é o Rio Grande do Norte hoje, como ele era antes do governo da professora Fátima. Eu gostaria de agradecer a presença de Carlos Eduardo Xavier, secretário estadual da Fazenda, aqui no nosso programa, nesse início de semana. Cadu, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui. Obrigado, Diógenes. Bate-papo de muita informação. E Duda, e obrigado por atender o pedido e não falarem de futebol. Não, nós não íamos falar. E o Botafogo, hein? Mas isso aí vai ser um programa especial, né? Série. Só não faça igual um amigo nosso, não use a camisa do Botafogo, porque quando você usa dá umas